E vamos começar o programa hoje falando sobre diabetes, essa doença que acomete quase 15 milhões de brasileiros e que pode comprometer a saúde como um todo. Por isso é muito importante você se informar e ter consciência dos riscos que o diabetes pode proporcionar para a sua saúde, porque é uma doença silenciosa e você precisa se informar. Então vamos bater um papo sobre esse assunto com a endocrinologista Alessandra Barreto. Bom dia, tudo bom, doutora Alessandra? Bom dia. Vamos explicar para quem está em casa o que é o diabetes e por que ela preocupa tanto. Bem, o diabetes é uma doença que se caracteriza pelo aumento de açúcar no sangue. E é uma doença que nos preocupa porque tem crescido muito a quantidade de pessoas acometidas por essa doença e é uma doença que aumenta muito o risco de mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares, como AVC e infarto. A gente sempre escuta que o diabetes ele prejudica a saúde como um todo, né? Desde a visão, tem a questão do pé também. Então, assim, por que tanto comprometimento? Porque, assim, muitas vezes os diabéticos tipo 2, que são os mais prevalentes, porque, de uma maneira geral, nós podemos dividir, assim, para ficar bem mais fácil para as pessoas entenderem, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 compreende 90% dos casos e acomete principalmente pessoas que acima de 40 anos, que já estão obesas. Essa doença, 50% das pessoas desconhecem tê-la, porque não causa sintomas ou quando causa são poucos sintomas e são uns sintomas bem frouxos, como uma tontura, uma fraqueza, uma turvação visual. Então, quando a pessoa descobre que está com diabetes tipo 2, tem pelo menos um atraso nesse diagnóstico de 4 a 7 anos. Então, muitas vezes, quando a pessoa já descobre, já tem as complicações que a gente chama microvasculares, que são as complicações relacionadas aos olhos, aos rins e à neuropatia, que aumenta o risco de amputações e causa o pé diabético. O diagnóstico é super simples, né? Exame de sangue em jejum, você já tem o alerta. Até 99 é normal. A partir de 100 de uma glicemia de jejum, a gente já deve procurar um médico, porque já deve fazer um exame mais acurado, se for entre 100 e 125. Porque se for 2 glicemias acima de 126, você já tem o diagnóstico sacramentado, digamos assim, e já deve iniciar de pronto o tratamento. E como é que é o tratamento do diabetes? Bem, se a pessoa tiver sobrepeso ou obesidade, já deve ser instituída mudança desse estilo de vida. Então, uma alimentação equilibrada, saudável, a prática regular de exercícios físicos, e essa perda de peso é o que mais tem que ser encorajado. E hoje em dia a gente tem uma gama enorme de medicamentos antidiabéticos orais. Então, o seu médico vai saber o que melhor vai lhe atender e vai instituir essa também terapia medicamentosa. Doutora Alessandra, agora todo mundo que tem diabetes, ele vai precisar tomar medicação ou a insulina, ou essa mudança de hábitos, a prática regular de atividade física, essa alimentação mais controlada, pode reverter o quadro? Bem, se for um diabético tipo 1, vai necessitar já o uso de insulina, porque o diabético tipo 1 é uma destruição, é causado, na maior parte das vezes, por uma destruição desse pâncreas. Então, o pâncreas não funciona, então não tem onde produzir essa insulina e ele já precisa usar insulina. Se for o diabético tipo 2, na maior parte das vezes vai passar um período usando antidiabéticos orais. Hoje em dia, com muitas novas medicações, a gente tem insulinizado menos esse paciente que já tem o acompanhamento periódico com o endocrinologista, que a gente tem mais ferramentas medicamentosas, então o início da insulinoterapia é mais postergada. Quem iniciou o tratamento com insulina pode reverter lá na frente? Pode deixar de usar caso ocorra aí essa mudança no estilo de vida? Bem, se for um diabético que já tem longo período de doença e já tem acompanhamento com o seu endocrinologista, quando se necessitar o uso da insulina, provavelmente ele vai usar para o resto da vida. Agora, se foi no início do diagnóstico de um diabetes tipo 2, porque ele estava muito descompensado, com glicemias acima de 270, 300, ele pode necessitar de um curto período a introdução da insulina e depois, com a compensação do quadro clínico, começar a usar antidiabéticos orais. Certo, doutora Alessandra, temos algumas perguntas aqui dos telespectadores. Consumo excessivo de açúcar que causa diabetes ou não? O consumo excessivo de açúcar, o consumo excessivo de gordura
que culmine, que resulte num ganho de peso. O ganho de peso aumenta a chance, é um fator de risco muito importante para o aparecimento do diabetes tipo 2, quando também a pessoa já tem uma genética favorável. A genética influencia muito, assim, minha mãe tem diabetes, meu pai tem diabetes, eu vou ter, ou se desde cedo eu já começar a ir nesses hábitos mais saudáveis, eu consigo neutralizar essa genética? A gente não pode dizer que com certeza vai neutralizar, mas você vai diminuir muito suas chances se você mantiver um peso equilibrado, bom para a sua altura, uma circunferência abdominal pequena, porque a obesidade central também facilita o aparecimento do diabetes tipo 2, então você pode diminuir seu fator de risco, não podemos dizer com certeza se vai neutralizar esse risco. Certo. Por que é importante cuidar dos pés, os pacientes que têm diabetes? Porque uma das complicações do diabetes tipo 2 é a neuropatia diabética. Essa neuropatia é caracterizada por uma alteração de sensibilidade nos pés, sensibilidade dolorosa, térmica e tátil. Então, uma pessoa que tem diabetes de muito tempo está descontrolada e pisa num caco de vidro e forma uma úlcera e não cuida disso aí, isso aí pode evoluir para uma amputação. Então tem que cuidar dos pés, porque uma das complicações é a neuropatia, diminuição da sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, principalmente nas extremidades, nos pés. Tem uma pergunta aqui da Rose Pinto, lá de Maceió. Ela quer saber qual a diferença entre hiperglicemia e hipoglicemia e se as duas têm relação com diabetes. Tem. Diabetes é uma doença que se caracteriza por hiperglicemia, ou seja, taxa alta de açúcar no sangue. Hipoglicemia é quando essa taxa está diminuída. Pode ser por um uso de um medicamento que baixou demais, pelo uso de insulina, pode ser que a pessoa esteja com uma medicação e não tenha se alimentado adequadamente, tenha pulado uma refeição e aí a taxa pode cair menor do que 70, a gente já caracteriza uma hipoglicemia. Doutora Alessandra, nosso tempo é curto, infelizmente, mas eu queria deixar as câmeras aqui. Tem algum sintoma, tem alguns sinais que as pessoas que estão assistindo o programa podem acender aquele sinalzinho vermelho? Poxa, será que eu tenho diabetes? E buscar aí esse diagnóstico? Bem, o diabetes tipo 1 é fácil da gente dizer que tem esses sintomas e sinais, porque as pessoas têm aumento da sede, aumento da fome e aumento da vontade de urinar. E às vezes tem também um emagrecimento inexplicado. Então, o quadro é bastante agudo e é fácil de identificar. O grande problema está nos diabéticos tipo 2, que 50% desconhecem ter a doença porque eles não têm sintomas ou têm poucos sintomas. Esses sintomas podem ser fraqueza, tontura, pode ser uma disfunção erétil, pode ser vulvovaginite de repetição. Então, aí já fica o alerta. E sempre fazer os exames de sangue com o seu médico. Num simples hemograma dá para saber. Uma glicemia. Geralmente a gente está em evento, tem aquele teste de glicemia ali, já dá para saber. Isso, uma glicemia de jejum, jejum de 8 horas, a gente já tem uma ferramenta bem importante para saber. Opa, deu 126, já está no ponto de corte que já tem diabetes, você precisa só repetir esse exame. Dando outra acima de 126, você tem o diagnóstico de diabetes. Agora, se deu entre 100 e 125, você vai e faz o teste de tolerância oral, que é aquele que as pessoas entendem da garapa. Certo. Muito obrigada, doutora Alessandra, e volte sempre aqui no nosso programa. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí 2 minutinhos e já já tem mais Viver Bem para você.